Glória a Deus. Graças e paz, amada igreja. Amém. Estamos muito felizes de estar aqui. Estou sentindo, é estranho, né? Parece uma igreja clandestina, né? Parece um culto secreto que nós estamos presenciando. Mas que bom que os irmãos estão aqui. Amém. Eu tenho certeza que o Senhor está cuidando de nós. Queria que você abrisse a sua Bíblia nesta manhã, em Mateus capítulo 24. Eu fui fazer uma visita numa casa, e sempre quando a gente faz uma visita, a gente lê um salmo. Mas vendo tudo que está acontecendo neste mundo, eu cheguei na família e falei, eu não vou ler um salmo para você. Sabe aquele salmo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará? Todo mundo gosta de ouvir. Falei, não, nós vamos ler Mateus capítulo 24. A igreja está numa época de ler Apocalipse, de ler Mateus capítulo 24. Nós precisamos despertar. Salmos 23 é muito bom, mas até mesmo Salmos 23, onde diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, nós já pregamos sobre isso. É no sentido do Senhor é o nosso pastor, então nós vamos acompanhar o nosso pastor aonde ele for. E este momento de pandemia, este momento de crise, nós estamos sendo fiéis ao Senhor, porque Ele é o nosso pastor e Ele sabe de tudo. Amém? Então nós não vamos ler um salmo, nós vamos ler Mateus capítulo 24, verso 6. Diz assim: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenha medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremoto em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Algumas traduções diz princípios das dores, algumas traduções diz contrações. Eu não sei como é que está na sua Bíblia. Então, como as várias traduções diz, o que é o início das dores? São contrações. O que significa quando a mulher está grávida e ela começa a ter contrações? Está chegando o nascimento de uma criança. E os discípulos estavam perguntando para o Senhor Jesus, quando que ia acontecer a vinda do Senhor Jesus? E o Senhor falou, vocês não vão saber o dia e a hora, mas eu vou dar sinais para você. E Jesus, ele é tão sábio, que ele usa uma figura, uma ilustração perfeita. É uma grávida que ela começa a ter princípios de dores, contrações, que aquilo é um sinal da vinda do Senhor. Então nós sabemos que quando a mulher ela começa a ter contrações, ela está chegando o momento dela ter um filho. E o Senhor Jesus falou, ó, vocês não vão saber que dia que eu vou... O dia e a hora ninguém sabe. Mas é como uma mulher e ela vai ter contrações. O que é contrações? Terremotos, fomes, pandemia, que é peste na Bíblia. Quando você vê isso acontecendo, saiba que é o início das dores e saiba que a minha vinda está para acontecer. Amém? Amém? Mas, olha o que a Bíblia diz em 2 Pedro 3,8. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, 2 Pedro 3,8. Isso. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela é será desnudada. O Senhor diz que a vinda dele vai acontecer quando começar o princípio das dores, as contrações. Mas para o Senhor, 1000 dias é como um ano, né? 1000 anos é como um dia. Então você imagina uma mulher que está grávida, a terra,
O que é contrações? É terremoto, é fome, é peste, é nação contra nação. E o Senhor fala, ó, quando começar isso, é contração e significa que eu estou chegando a buscar a minha igreja. Mas para o Senhor, 1000 anos é como um dia. Então nós temos uma gravidez que pode acontecer a qualquer momento, mas essa gravidez, 1000 anos é como um dia. Porque a grávida, nós sabemos que quando a grávida ela começa no 7º, 8º, 9º mês, tá para nascer. Ela tem um tempo, mas para o Senhor, 1000 anos é um dia. Então por isso que ele fala, a gente não sabe nem o dia, nem a hora. Mas temos as contrações. E o que eu aprendo com contrações e princípio das dores? Por exemplo, a grávida, ela começa a ter contrações, mas as primeiras contrações, ela ocorre a cada 20 minutos. E como que, a gente sabe que está para nascer? É quando o espaço de uma contração a outra, ela diminui e a dor, ela aumenta. Significa que está para nascer. As primeiras contrações é só um alerta para a mãe e para o pai. Mas o tempo passa, se as contrações começar a aumentar, entre espaços de tempo entre uma e outra, significa que a criança está para nascer. Ou seja, quando nós vemos os princípios das dores, as contrações aumentando sobre a terra, significa que o Senhor está para chegar. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz que haverá terremotos. Mas olha esse dado. No ano de 1900 a 1909, ou seja, 9 anos, aconteceram 141 terremotos sobre a terra. E no ano de 1970 a 1979, também 9 anos, aconteceram mais de 1.500 terremotos sobre a terra. Então de 140 terremotos, foi para 1.500. Sabe o que fica? Uma atrás da outra. Outro dado importante do jornal O Globo. Na batalha da humanidade contra a fome, os seres humanos estão perdendo. Em 2017, 821 milhões de pessoas dormiam todos os dias sem ingerir as calorias mínimas para suas atividades diárias. 15 milhões a mais do que no ano anterior, o que significa um retrocesso a nível de 2010. Os dados reunidos no relatório mostram que já são 3 anos seguidos de aumento de fome pelo mundo. Então nós vemos o aumento de terremoto, nós vemos o aumento de fome, apesar de toda a tecnologia e riqueza que existe no planeta. Sobre pestes, tem um slide de peste aí, que é uma pandemia ou epidemia. Eu coloquei alguns dados aqui para os irmãos entender. Em 1343 aconteceu a peste negra, que matou cerca de 300 milhões de pessoas. Então, é uma mulher, a Bíblia diz que peste é uma contração, é uma dor. A nação, ela sofreu em 1343 uma grande pandemia sobre a terra. Então, nas pessoas, para os cristãos daquela época, Jesus está vindo. Por quê? Porque essa peste é sinal da vida. Foi apenas uma contração. Sabe aquela mãe que ela tem aquela contração e ela pensa que vai nascer e não acontece? Porque para o Senhor 1000 dias, 1000 anos é como um dia. Mas olha esses dados. A próxima aconteceu em 1817, que foi a cólera. Outra contração. Agora olha o que vai acontecendo. Próximo. 1880, a malária. 1896, a varíola. 1917, a gripe espanhola. 1918, a tifo. 1971, a meningite. 1976, o ebola. 1980, o HIV. 2009, a gripe suína. 2020, a Covid-19. É uma mulher que começou a contração uma atrás da outra. O primeiro foi lá em 1343, foi uma grande contração, mas acabou. E como que nós vamos saber a vinda do Senhor? É quando a gente começar a ver uma contração atrás da outra.
E cerca de 203 anos aconteceram todas essas epidemias e pandemias sobre a terra. E não está todas. Temos as brasileiras como dengue, etc. Então, Jesus está falando, quando vocês começarem a ver uma atrás da outra, que são as contrações, significa que eu estou chegando para buscar a minha igreja. E não pense que o coronavírus é porque matou bem menos que muitas pandemias que já houveram. Mas só para você ter uma ideia, cerca de 3 bilhões de pessoas ficaram ou estão em quarentena já. 3 bilhões. Essa epidemia, essa pandemia está parando o mundo e nós sabemos disso. Ou seja, é uma grande contração que está acontecendo sobre a terra. No versículo 7 de Mateus 24 diz que nação se levantará contra nação. Eu fui pesquisar o significado de nação. No grego significa etnos, que significa etnia. Então quando o Senhor diz que nação se levantará contra nação, é etnos, que é etnia contra etnia, ou seja, é raça contra raça, que é o que nós vemos hoje, raça contra raça. O Senhor diz, quando o aumento de etnia contra etnia, nós vemos pelo racismo. Pra você ter uma ideia, aqui nem tanto, mas nos Estados Unidos existe a música de negro, a igreja de negro, cidade de negro, vila de negro e vila de branco. Porque é uma disputa entre raças muito grande. E o Senhor fala, quando vocês veem o aumento de etnia contra etnia, é a minha vinda. Aí depois ele diz reino contra reino. E no grego, reino significa basileia, que é basílica, que lembra a igreja. Então o Senhor diz que quando vocês vê igreja contra igreja, religião contra religião, muçulmano contra judeu, crente contra crente, católico contra católico, quando vocês verem o aumento disso acontecer sobre a terra, é sinal da vinda do Senhor. E nós vemos tantos escândalos, tantas brigas de líderes de igreja. Nós temos aí, por exemplo, a Igreja Universal com a Igreja da Graça, né? O Bispo Macedo com o R.R. Soares. Eles tiveram um grande atrito, eles não se conversam. O Senhor falou, quando vocês verem isso acontecer, é porque eu estou chegando. A pergunta é, você está preparado? Porque a contração, ela existe para a mãe e o pai saber que está para nascer a criança. Mas o pai e a mãe não sabem que dia que aquela criança vai nascer. Mas a contração mostra para ela que ela precisa estar preparado. Por quê? Porque a qualquer momento a criança vai nascer. Quando ela vê uma contração atrás da outra, significa que a criança vai nascer e precisa estar preparado. O que tem que estar preparado? Por exemplo, tem que deixar a mala pronta para ir para o hospital. Por quê? Porque a criança pode nascer a qualquer momento. O carro tem que estar abastecido. Por quê? Porque você não vai parar no posto para abastecer o carro. O quarto da criança está arrumado, a fralda está comprada. Por quê? Porque pode nascer a qualquer momento. E quando o Senhor ele começa a mostrar os sinais, é para a sua igreja, para a terra, para a nação se preparar. Quando você vê um sinal atrás do outro, e muitos que é permissão de Deus ou ação de Deus, é para mim e para você e falar, eu preciso estar preparado, porque Ele pode vir a qualquer momento. Para você ter uma ideia, olha o que diz no próximo texto do Senhor Jesus, nós estamos no Mateus 24, olha o Mateus 25, 1, uma parábola bem conhecida, e o Senhor diz, o reino dos céus, pois será semelhante a aqueles que pegaram as dias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, ou seja, irresponsáveis, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo, por isso são irresponsáveis.
As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouve-se grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. 11. Mais tarde vieram também as outras, disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Então o Senhor Jesus, ele dá um texto assim, ele explica, tem pessoas que estão preparadas, a candeia ela está acesa, elas são prudentes, responsáveis, sábios, e existem pessoas que são irresponsáveis, insensatos. Por quê? Porque está olhando as contrações, está olhando os sinais, e não vem para o Senhor, e não volta para o Senhor, e as contrações é para a gente entender que Ele está chegando. Tem pessoas que estão vivendo irresponsavelmente, vendo todos os sinais que está acontecendo sobre a nação, mas tem pessoas que falam: o Senhor está chegando, isso é sinal. Insensato significa louco. Para o Senhor, uma pessoa que vê tudo isso que está acontecendo no mundo e não vem buscar ao Senhor, é loucura, porque é nítido os sinais da vinda do Senhor Jesus. E olha o que Deus fala em 1 Tessalonicenses 5:1. Irmãos, quanto a tempos e épocas, não precisam escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores de mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. A vasilha precisa estar preparada. Não pode, eu não sabia que Jesus ia vir. A gente está cansado de ouvir sobre isso. Pode pôr o próximo. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmam como os demais, mas estejam atentos e sejam sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que quer estejamos acordados, quer dormimos, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. O Senhor fala, a gente não pode ser que nem as pessoas do mundo, que fica na balada, que fica bebendo, que fica vivendo como se não houvesse uma eternidade no céu ou no inferno. Vocês precisam ser do dia, vocês precisam ser sóbrios, atentos, vocês precisam ser sábios, vocês precisam ser luz, vocês precisam estar acordados. E não é questão de estar dormindo ou acordado fisicamente, é espiritual.